Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e liberado sobre nós. Queremos te agradecer pela bondade, misericórdia, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Que hoje seja um dia estratégico, que hoje seja um dia, meu Pai, onde nós vencemos todas as corrupções genéticas, todas as deformações. Que hoje seja um dia de liberação abundante em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Hoje também deixamos aqui, meu Pai, nossa gratidão pela vida da tua filha, que tem estado com a gente, que tem sido flecha polida. Nós oramos e abençoamos ela, declarando sobre, meu Pai, ela uma temporada extraordinária, e que esse seja o melhor ano ou o melhor tempo que ela já viveu, que seja um tempo de rompimento, tempo de bênção. Como pai, eu quero declarar bênçãos, quero declarar virtudes, eu quero declarar potência sobre a vida da tua filha e sobre aqueles que hoje estão completando mais um ano de vida. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Então, vamos lá? O segundo dia é considerado como esse material que eu tenho aqui, eu coloquei já um material que eu uso, é uma escola que nós lidamos com uma questão de tempo. Então, ontem eu estava fazendo, mas a gente acabou aí. Ontem foi um dia bem corridaço e hoje também, como eu falo, 4:30 da manhã a gente já está nativa já e é tudo programado, né? Então, já chego direto já para ministrar a aula e eu acabei não colocando nenhum slide separado. Eu peguei esse daqui que eu já uso. Então, o segundo dia, segundo Isaías 11, versículo 2, o segundo espírito, ele é o espírito de sabedoria. Em Isaías 11, 2, primeiro ele diz, e o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria. Então, olha que interessante, como cada tribo cada tribo ele confronta um trono maldito. Apóstolo, o que seria esse trono maldito? O signo dos zodíacos. Mas, apóstolo, esse trem aí existe? É lógico que existe. Nós vemos em Jó 38. Olha que interessante. Às vezes eu repito isso porque sempre tem alguém novo, né, entrando, e aí às vezes é a primeira vez que está ouvindo isso, essa mensagem vai para o YouTube, então às vezes é a primeira vez que a pessoa está ouvindo isso e fala assim, o cara é doido, né? Então vamos lá, Jó 38, livro de Jó 38, verso 32, 31 em diante. Na verdade, o Senhor está falando com Jó, confrontando Jó, e a primeira coisa que o Senhor começa a fazer com Jó é confrontá-lo na dimensão do cosmo, do universo. Ele começa dizendo, onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava? Onde eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Mas tudo na dimensão cosmo, tudo na dimensão universo, tudo no segundo céu. Então, o primeiro confronto que o Senhor faz com Jó é na dimensão do universo. E dentro desse contexto, ele começa a falar de todas as estrelas, ele começa a falar de todos os planetas, ele começa a falar de todas as constelações. E no 31 ele diz assim, ou poderá tu atar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os laços de Órion. Então, nós vemos que são constelações. Versículo 32. Ou fazer aparecer o signo dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos. Olha os signos aí. Quem são os signos? As constelações. Em muitas traduções vai estar dizendo ou fazer aparecer as constelações nos seus tempos. Tem outras traduções que diz, mas sempre ligado às constelações. E quem são as constelações? Os ajuntamentos, e esses ajuntamentos que é formado o signo dos zodíacos. Então, para você que não conhece esse tema, se você parar para pensar, os ajuntamentos de estrela, por exemplo, Órion, a ursa que ele diz aqui, os 7 estrelas, são os signos dos zodíacos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Muitos já viram a gente dar esse estudo, mas você precisa, porque quando nós estamos falando primeiro dia, dia do planeta tal, do sol, da lua, você fala assim, cara, que loucura. Até no nosso canal, né, deve ter alguém que não entende isso, às vezes está olhando pela primeira vez e fala assim, não tem sentido, né? Isso é esoterismo ou
qualquer coisa assim. Mas não, querido. A palavra do Senhor, ela é muito clara. O Senhor é o Senhor do universo. Então, dentro desse contexto aqui, eu quero compartilhar essa tela com vocês aqui. Então, essa daqui é a visão do cosmo, ou é a visão do universo. E quando nós olhamos para dentro dessa visão, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então, olhando para dentro desse, por exemplo, aqui está o Sol, estrela Regulus, né? Regulus. E aqui você vai ver os nomes e as estrelas, por exemplo, as constelações. Então, olhando para dentro desse contexto, nós vamos ver as constelações. Então, a gente vai ver a Ursa Maior, o Leão Menor, o Leão, a Hidra, o Cráter, Corvos, Virgem, Libra. Então, quando ele fala que você pode fazer aparecer ou guiar a ursa com os teus filhos, ele não está falando da ursa, o ursinho de pelúcia ou o urso polar. Ele está dizendo da constelação Ursa. Vamos achar aqui a ursa. Onde está a ursa, meu Deus do céu? Então, tem a serpente, a ursa maior. Então, ele está dizendo, você pode fazer aparecer a ursa com os seus filhos? Então, olhando aqui, essa é a questão da ursa. A ursa, tem a ursa maior, a ursa menor, o cão menor. Então, o câncer. Você pode fazer aparecer o signo dos zodíacos? Como assim, apóstolo? Esses ajuntamentos aqui, porque cada constelação, ele não é... Deixa eu pegar aqui uma. Se você pegar aqui, por exemplo, o leão, a constelação de Leão. Você vai ver que ele é ajuntamento de estrela. O meu aqui, ele não está... Deixa eu ver se ele não está aparecendo muito os traços, né? De vez em quando ele dá uns brego-degozinhos. Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Rapaz, toda vez que eu abro esse programa, meu computador quase pira. Ele nem, você nem ouve o cooler dele, mas quando eu abro esse programa e começar a explicar isso daqui, o bicho quase ferve. Vamos lá. Mas quando ele diz assim, você pode fazer aparecer, é isso daqui, ó. Opa, deixa eu tirar a visão da Terra. Você vai ver que ele está dizendo sobre esse ajuntamento. Quem seria esses? O signo dos zodíacos. Ou seja, são esses... agora apareceu, ó. Você vai ver, ó, o ajuntamento de estrela. Por exemplo, a ursa. Veja esses tracinhos aqui. Todos esses tracinhos aqui são as estrelas que compõem. Você vê que ele tem traçadinho, não sei se vocês estão vendo aí. São as estrelas que compõem. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Por exemplo, aqui, ó. Veja que tem um traçadinho, azulzinho assim, ó, bem levezinho. Essas são as estrelas que compõem a constelação Câncer. Quando nós falamos... Vamos para Órion aqui. Vamos ver se a gente consegue achar Órion. Não sei se a gente vai conseguir nesse monte de nome aqui. Deixa eu tirar esse bocado de nome aqui. Escorpião, Hidras, Opsus, Centos, Ares. Órion está aqui. Ele é o cara que tem uma espada na mão. Aqui, Órion. Órion é esse daqui. Ele está dizendo, você consegue fazer... Vamos voltar de novo aqui. Olha o que Deus estava dizendo. Você pode atar as cadeias dos 7 estrelas ou soltar os laços de Órion
Órion aqui. Ele está falando disso daqui. Ele não está falando de coisas da Terra, ele está falando de coisas do universo. E dentro disso ele fala assim, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos. Quem são os signos? São os 12 que compõem a volta do nosso sistema solar, ou do Sol. Olha isso daqui. Esse é chamado da linha eclíptica, né? Ou eclíptica, que é a linha onde o nosso planeta faz a volta. Você está vendo aí uma volta vermelhinha. Essa volta vermelhinha, você está vendo o Sol aqui, é onde ele vai fazendo toda a volta. E ele faz a volta dentro das casas dos 12 tronos. Veja que ele vai pegar. Ele vai começar aqui, por exemplo, cadê? Peixe, Marte. Aqui. Ele começa aqui. Não, esse é o signo de Marte. Vamos ver Áries aqui. Touro, Gêmeos, Câncer. Então tá para cá. Ó, Áries aqui, ó. Então vai ver Áries, Touro, que é o segundo, Gêmeos, o terceiro, Câncer, o quarto, Leão, o quinto, Virgem, o sexto, Libra, o sétimo, Escorpião, o oitavo, Sagitário, o nono, Capricórnio, o décimo, Aquário, o 11º e Peixe, o 12º. Então é nessa volta que ele faz, o Sol vai passando, que é o considerado o signo dos zodíacos. E aí, o mais importante, o mais interessante é que ele diz o seguinte, voltando aqui para o nosso estudo, ele diz o seguinte, sabe tu as ordenanças dos céus? O que são ordenanças? É a palavra que significa estatutos, limites, leis, algo prescrito. E essa palavra vem da palavra rock, que fala estatuto, ordenanças, limite, algo prescrito, obrigações. E essa palavra vem de haká, que significa cortar fora, decretar, inscrever. Ele está dizendo isso. Você sabe os decretos da onde? Do céu, querido. Que céu? Do segundo céu que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo do trono dele, ele não está dizendo da terra, ele está dizendo dos lugares onde habita as constelações, ou como a minha tradução diz, os signos dos zodíacos, a Ursa, Órion. Ele diz assim, você sabe os decretos desse lugar, você sabe os limites desse lugar, você entende o que está prescrito para esse lugar, você sabe como funciona esse lugar, você sabe qual é a base desse lugar. E o pior, né? Nesse caso, ele diz assim, você consegue estabelecer como esse lugar influencia a terra. Irmãos, preste atenção, o próprio Senhor está dizendo, esse lugar influencia, o segundo céu influencia a terra, esses astros influenciam a terra. Por isso você vê, né, quando nós olhamos para dentro do misticismo, magia, nova era, feitiçaria, esoterismo, por que eles trabalham com isso? Porque é uma influência. Nós somos influenciados, ou deveríamos ser influenciados, pelo terceiro céu, mas essa turma é influenciada pelo segundo céu. Eles são influenciados. Quem já viveu dentro dessas religiões ou dessas seitas vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Como eram mentoreados por essa frequência do segundo céu. E aí ele está dizendo sobre isso. Então, quando nós olhamos para os dias, como nós falamos, perdão, estava falando dos meses, que cada mês há uma frequência de uma constelação, de um ajuntamento, também cada dia foi dedicado a um planeta ou a um astro. E quando nós colocamos a palavra planeta, se você pegar na internet, vou colocar aqui para você ver, a palavra planeta, deixa eu ver se eu abro a internet aqui. Vamos lá. Coloca aqui, palavra planeta. Entra aqui, Wikipedia. O que significa planeta? Planeta, ele vem. Parará, parará, papá. Tá, é um corpo celeste que orbita uma estrela, um remanescente da estrela, maciça, gravidade. Vamos ver se eu vou conseguir achar aqui. Esses dias eu estava.
Via Láctea, etimologia. Aqui. Planeta, a etimologia ou história da palavra planeta significa somente uma estrela errante. A palavra planeta significa uma estrela errante. Meu irmão, quem a Bíblia diz que era estrela errante? Quem que a Bíblia diz desses tal estrelas errantes ou os que saiu do seu curso natural? A Bíblia diz que são os demônios. Então, quando nós olhamos para dentro desse contexto, a gente vai ver, então, o contexto do segundo dia. O primeiro dia é o dia solis. E aí a gente vai ver, então, a questão do dia do sol. Falamos ontem de Apolo, Apolion e todas as suas frequências. O segundo dia é o dia da lua, lunes ou Monday. Então, nós vamos ver que está tudo falado como o dia da lua, a referência à lua, ou um dia consagrado, ou venerável, ou dedicado à lua. Mas a lua aqui não é somente a gente ver a lua, porque a gente colocou lá a lua. Não, porque lua era uma deidade. A lua, ela tem vários sentidos, como Selene, como Lilith, e tudo está ligado às trevas. Lembre-se, o primeiro dia ao sol, o segundo dia à lua. Quando nós olhamos para a Bíblia em Gênesis 1, do 14 em diante, você vai ver que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Então, nós vamos ver que esse dia está dedicado ao governo das trevas, ou seja, o governo da noite. Ele é o dia dedicado às trevas, ele é o dia dedicado à manifestação das trevas, ou à perturbação das trevas, ou o dia que é perturbado, o dia que a noite ele exerce um governo sobre o ser humano. Aí a gente olha, porque todo mundo tem raiva da segunda-feira. Já para pensar nisso? Segunda-feira, ai meu Deus, que dia quebrado, parece que não dormimos, parece que não descansamos, parece que o negócio... Ai, que se eu pudesse pular a segunda. Por que será que na segunda-feira todo mundo amanhece às vezes quebrado, com sono, desmotivado, desanimado? Por quê? Porque ele está consagrado a um espírito vampírico. Quando nós olhamos para Lilith ou Selene, você vai estar vendo que segunda-feira, dedicado a isso, e você vai ver que Lilith é a sugadora. Lilith é aquelas que vêm sobre as Lilis, ou sobre o comando de ícubos e súcubos, os espíritos que vêm perturbar a madrugada, tendo relação sexual, tendo essa questão de sugamento das energias. Por isso, meu irmão, as pessoas acordam na segunda totalmente desmotivados, porque ainda estão debaixo da influência de Lilith, da influência da magia. E aí você vai ver segunda-feira as pessoas dizendo, segunda-feira é o dia da ressaca, segunda-feira é o dia onde as pessoas estão totalmente sonolentas, segunda-feira é o dia que as pessoas estão desmotivadas, e aí segunda-feira as pessoas estão querendo chutar o pau da barraca, segunda-feira as pessoas estão querendo desistir de tudo, segunda-feira onde eles começam a pensar na vida, segunda-feira onde eles estão tentando chegar no trabalho dizendo, hoje eu vou sair desse trabalho, hoje eu vou desistir dessa família, hoje eu vou fazer isso, hoje eu quero parar com tudo. Por quê, meu irmão? Não é à toa. Não é à toa. É porque começa-se, então, um comando sobre a humanidade que está sobre o espírito dos dias malignos, fazendo com que haja uma desistência, uma desmotivação, uma transformação, uma descodificação. Segunda-feira é o dia da loucura, parece, onde as pessoas estão estourando, onde as pessoas estão quebrando tudo, onde as pessoas estão tentando sair de tudo. Isso é um comando simplesmente de Lilith ou da lua. Lembre-se, a palavra lunático, ele vem disso, uma pessoa que está sob a influência da lua, porque a lua tem fases. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, rapaz, a gente primeiro tem que olhar para a pessoa, ver como que ela tá, porque um dia ela tá boa, e de repente você fala bom dia, ela te dá um coice, fala, meu Deus, graças a Deus a gente não conhece ninguém assim, né? Deve ter algum vizinho nosso, deve ter alguma gente assim,
um parente distante, né, que a gente já viu fazendo isso. Porém, a gente vai ver, querido, que precisamos entender que temos que sair, né? A gente fala, é de lua, essa pessoa é de lua. Rapaz do céu, que pessoa doida, né? Uma hora tá bem, daqui a pouco já tá mordendo todo mundo, porque ela tá sob a influência da lua. A lua tem fase. Ela é a única que tem fase. Você vai ver, o Sol não tem fase, os planetas não têm fase, mas a Lua tem fase. E é interessante que ela tem 7 fases, mas constantemente ela aparece 4 fases: a minguante, a crescente, a cheia e a nova. E aí se você olhar para a questão magia, você vai ver que cada semana, ou seja, 7 dias, a Lua está num posicionamento. 7 dias ela é crescente, 7 dias ela é minguante, 7 dias ela é nova, 7 dias ela é cheia. Ou seja, ciclos semanais, meu irmão. Então a Lua ela tem um governo poderoso sobre a Terra, malignamente assim dizendo. Aqueles que já trabalharam com magia sabem, quer fazer a magia tal, então tem que estar na Lua tal. Tem que fazer a magia fulano de tal, então a Lua tem que estar assim. A Lua cheia, a Lua nova. Porque quando faz isso, atua nas marés, atua nas águas. Agora eu entro em um outro contexto. Muitas vezes nós temos aprendido, e eu tenho estudado um pouco sobre isso, não tenho ainda um fundamento bem preciso, porém, nós precisamos tomar de conta que a questão dos signos, quando a gente fala, vamos confrontar, né, os signos, mas normalmente nós olhamos para os signos que nós chamamos os signos solares. E os signos solares, ou a questão que é controlada pelo Sol, ele influencia as nossas atitudes. Porém, existem os signos lunares, que eles não são perfeitos como os signos solares. Porque o Sol, o ciclo do Sol, ele é totalmente perfeito, querido. Todo o calendário solar, ele é exato. Porém, o calendário lunar, ele é deformado. Se você, por exemplo, olhar o calendário hebraico, ele é lunisolar. Ele é lunar e solar. Então, por isso que o calendário hebraico, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, não me lembro, ele precisa acrescentar um 13º dia para poder ajustar o calendário. Porque quando você trabalha com o calendário lunar, nunca vai dar no mesmo tempo, porque a Lua, ela não é exata. E aí uma pessoa que está sob a influência da Lua, ele está sempre desregulado. Ele está sempre assim, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, é o crente montanha-russa, né? Uma hora está querendo tudo, uma hora não está querendo nada, uma hora tá fervendo, outra hora está frio, uma hora tá querendo um compromisso. Não, pastor, pode contar comigo aqui, pode contar comigo, não dá nem quero desistir de tudo, estou entregando tudo, eu não aguento mais esse negócio. Uma hora tá, rapaz, conta comigo, né? Nós na fita, outra hora, pode esquecer de mim, eu não quero mais nem saber disso. Essas pessoas são controladas pelo ciclo da Lua. E aí o nosso irmão Tiago, o apóstolo Tiago, diz assim: você pensa, homem de dupla decisão ou de duplo ânimo, que você vai alcançar alguma coisa do Senhor? De jeito nenhum. Quando ele diz esse duplo ânimo, é isso. Cara, você está sobre a frequência da Lua, velho. Você uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora você está com Deus, outra hora que você está com o cão. Uma hora você tá assim, outra hora você está assado. Uma hora você está se entregando para Jesus, uma hora você está dando um bicudo em Jesus. O que é isso? Você pensa que você vai alcançar alguma coisa? De modo nenhum. Você não vai alcançar nunca nada do Senhor. Esses são os transtornos mentais, por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia, loucura. Tudo está ligado a uma frequência dos espíritos que atuam sobre o comando da Lua, ou de Lilith, ou de Selene. Esse contexto é muito interessante. Então, quando nós partimos para essa esfera, nós vamos ver, então, que precisamos confrontar a instabilidade da Lua sobre a nossa vida. E ela entra no segundo dia. 2 no hebraico vai falar de casa. 2 no hebraico vai falar de estrutura, porque casa é estrutura. E quando nós falamos de casa, nós falamos da figura da mulher. Porque dentro da casa, a mulher é importante. E fora da casa também. Assinado de uma. Brincadeira, irmão. Vamos lá. Dentro da casa, nós vamos ver que a mulher, ela é uma estrutura dentro de casa. Dentro da casa, meu irmão, o Senhor diz: uma mulher sábia edifica a sua casa.
porém a louca destrói com as próprias mãos. Então, opa, peraí, casa está falando de fundamento. Toda vez que você vê casa, é fundamento. O autismo pode ser também. Eu não estou dizendo aqui a epilepsia em em casos, né? Você vai ver que muitas enfermidades psicológicas pode ser um problema neurológico, porém também pode ser uma atuação maligna. Então teve casos, por exemplo, que Jesus libertou uma pessoa de epilepsia. Porém, tem pessoas que são epiléticas porque têm algum problema neurológico, físico. Podemos orar para que o Senhor traga cura? Podemos. Né? O Senhor pode restaurar o cérebro, o Senhor pode restaurar toda a questão neuronal, né? E canta lá Machaia, né? Então, assim, dentro dessa questão, quem já viu aquele cara falando Deuteronômios, né? Então, dentro dessa questão, nós vamos ver aí que pode ser atuante em um contexto de cura ou podemos atuar dentro de um contexto de libertação. É isso que nós... Neurológica, pastor, obrigado, né? Obrigado aí, já está quase falando em língua aqui, só para falar esse nome. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que podemos atuar com cura ou, às vezes, com libertação. Então, olhando para esse contexto aqui, nós vamos entender, irmãos, que a Lua, ou Lilith, frequência de Lilith, que é a deformadora genética, é a deformadora de genes, trazendo os distúrbios, trazendo as deformações. Quem já pesquisou sobre Lilith, uma das questões dela é as deformações humanas, né? As mazelas dentro das deformações. Então, é uma das áreas que ela pode atuar, trazendo essas deformações. Porém, nós precisamos, então, confrontar. Estamos falando agora do segundo dia. O segundo dia fala de casa. Casa fala de estrutura. E aí a gente vai ver, o Senhor nunca disse que um homem edifica a casa. O Senhor sempre disse que uma mulher edifica a casa. Não é um homem, é uma mulher. E o Senhor nunca disse que é um homem que destrói uma casa. Ele disse que é a mulher que destrói uma casa. Não estou dizendo, irmãos, que homens são santos, né? Não estou dizendo que homens são os caras mais santinhos do mundo, que os caras são top. Se a casa for destruída é culpa da mulher, é as mulheres. Não, não. O que eu estou dizendo aqui é que uma mulher tola ou uma mulher emocionalmente desequilibrada, ela vai desestruturar a atmosfera de uma casa. Quando nós vamos para Salmo 128, que é o Salmo da família, acho que é o 128 mesmo, que ele diz assim: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será feliz e próspero, e do fruto do seu trabalho comerá. Aí ele começa dizendo: e a sua mulher será como videira plantada no meio da sua casa. Por que videira? Videira traz uva, uva faz vinho, e o vinho é o sinal da alegria. Ele está dizendo: a sua mulher terá as emoções curadas, a sua mulher terá as emoções equilibradas. E por essa mulher ter a emoção equilibrada, a casa terá o equilíbrio. E aí a gente vai ver, quando, irmãos, um homem tem uma mulher com as emoções equilibradas, você vai ver que uma casa, ela tem um favor de Deus de uma forma diferente. Vamos colocar aquela mulher que foi esposa de Davi, que eu esqueço o nome dela, que ela tinha um cara, acho que chamado Nabal, que significa louco. O cara era tonto, meu irmão. O cara era totalmente tonto. E ela até diz, Abigail, obrigado, pastor Elda. Olha o que ele diz. A própria Abigail diz: não é justo que o nome do cara é Nabal, o cara é tonto, o cara é tolo. Perdoa, Davi, perdoa. Perdoa esse cara. Né? E aí ela vai lá e faz com que a casa não seja destruída. Porque o cara era um tonto. O cara era realmente tolo. E aí ela vai e salva aquela casa todinha, porque Davi já ia invadir e matar todo mundo. Você entendeu? O que é uma mulher sábia? Mesmo que tenha um marido tonto, tolo, abestado, abestalhado,
ela consegue ainda manter a casa em pé. Mas quando a mulher, ela, por ser a parte emocional, nós estamos falando de Lilith, porque atua nas emoções, e aí eu volto para aquilo que nós falamos do signo solar e o signo lunar, você vai ver que a mulher, quando ela é sábia, as emoções estão saradas, a casa vai permanecer em pé, não vai ser destruída. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, como nós estamos falando que nós estamos olhando para os signos solares, e os signos solares, eles falam das minhas atitudes, porém, se você olhar, existem os signos lunares, que são signos que descendentes, que eles tratam das minhas emoções. Então, uma frequência vai atuar nas minhas ações e umas frequências vai atuar nas minhas emoções. Porque para que eu possa agir, eu primeiro tenho que sentir. Por isso a gente fala, existe as frequências que temos que sair da concepção, e esse eu creio que é os lunares, e do nascimento, que esse eu creio que são solares. Então tem duas frequências que eu preciso sair, da concepção e do nascimento, lunar e solar, das emoções quando eu fui concebido, ou seja, quando eu fui gerado, 9 meses depois, das minhas atitudes, quando eu tive o ato de nascer. Por isso a gente fala, às vezes a pessoa tem síndrome de rejeição e não sabe por quê, mas por que essa pessoa se sente rejeitada? Mas lá no útero, a mãe não quis fazer aborto, ou seja, ela não tinha nascido, porém ela já estava sentindo sentimento. Então é concebido 9 meses de sentimento para depois ter o restante da vida em atitude. Então veja, o gerar e o nascer. O gerar e o nascer. Esse contexto, então, nós vamos ter que sair, querido, das frequências das concepções emocionais. O contexto de Lilith fala das concepções das estruturas, casa, estrutura. Porém, agora eu falo das minhas estruturas, casa espiritual. As minhas estruturas emocionais normalmente vai me tirar dos meus projetos físicos. Se você parar para pensar, tudo aquilo que você já desistiu, jogou para cima, aquilo que foi destruído fisicamente, começou primeiro a ser destruído emocionalmente. Começa aqui dentro e sai lá fora. Começa aqui dentro e sai lá fora. Então, Lilith é responsável por essa atitude aqui dentro. Aqui dentro. Fecundado tem trono, mais 2 influenciado e no nascimento mais 3. Então, eu creio, na verdade, o que eu tenho entendido até agora, não sei a revelação que você já alcançou, mas meu entendimento é na concepção e no nascimento. Né? Então, a gente confronta em 2 comandos. Então, vamos lá. Lua, ele tem o nome aí de Selene, na mitologia grega, era a deusa da lua e a irmã do deus sol. Por isso os dois estão juntos. Primeiro dia consagrado ao sol, segundo dia consagrado à lua. Eles dirigem sua carruagem lunar pelos céus. Em tempos clássicos, Selene foi muitas vezes identificado como Artemis, né? Assim como seu irmão Hélio foi identificado como Apolo. Ambos, Selene e Artemis, também foram associados com Hecate, que todos os 3 eram considerados como deusas lunares, embora pela Selene fosse considerado como a personificação da própria lua, sua equivalência romana é a deusa Luna. Então a gente vai ver essa entidade. Veja que ela tem uma flecha, e aí quando a gente vai ver olha, querido, que interessante, para a bênção de José, você vai ver que ele diz assim, e os flecheiros te trarão amargura. Esse é os comandos dos flecheiros, das flechas da lua, que geralmente atuam nos rins, nos fígados, né? Nos fígados não, que a gente só tem um, mas nos rins, atuando aí, flechando, fazendo com que a pessoa emocionalmente seja desequilibrada. E veja que ela está com um cervo. Eu vou dizer aqui uma concepção minha ou entendimento meu. O cervo ou o veado ou a gazela,
Ele está relacionado à humildade, está relacionado à mansidão. Naftali, ele diz, Naftali é como uma gazela solta e profere palavras formosas. O cupido também pode ser colocado, né? Porque ela tem essa atuação, porém o cupido está mais ligado a Afrodite, que é Vênus, que é o sexto dia. Quando nós olhamos aqui, nós vamos olhar que ela caça a humildade das pessoas, ela caça a mansidão, ela caça ela caça a estrutura, ela caça a formosura das pessoas, fazendo as pessoas ficarem loucas, fazendo as pessoas serem totalmente grosseiras. E há uma profecia que o Senhor diz que num tempo de aprisionamento que Israel ia viver, que as donzelas seriam totalmente estúpidas, as donzelas não seriam mais donzelas. É como eu vejo isso, Lilith caçando as pessoas para que elas não possam ser mansas, para que elas não possam ser doces, né? Para que elas não possam ser alegres. Então, é uma estrutura aí de Lilith. Troca a humildade pelo orgulho. Eu não vou nem colocar o orgulho, troca a humildade pela loucura. Uma outra questão, né, que é Hecate, que é a deusa das terras selvagens e dos partos. Era geralmente representada segurando duas tochas ou uma chave. E em período posteriores, na sua forma tripla, estava associada a encruzilhadas em estrada, fogo, entrada, fogo e luz. Então a lua, a magia, a bruxaria, o conhecimento de ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromancias e feitiçarias. Então Lilith sempre está ligado a essa questão dos fantasmas, que traz pavor, que traz pânico, que traz loucura. Veja, quando Jesus está andando sobre as águas, os discípulos gritam histericamente, ah, meu Deus, é fantasma, né? Ou seja, esse pavor, essas questões noturnas, né? Quem era criança aí tinha medo da mulher de branco, da mulher que puxava debaixo da cama. Quem nunca teve medo disso, né? Então, a gente vai olhar aí que ela traz sempre essa concepção de pavor, magia, bruxaria. E toda vez que a gente fala de feitiçaria, querido, feitiçaria não está ligado só daquelas mulheres ou as bruxas. Nós estamos falando de toda forma de manipulação. Então, Lilith, ela manipula emoções. Lilith, ela age com as manipulações. Lilith, ela vem trazendo as manipulações. Então, cuidado, querido, que esse dia, para você não ser manipulado pelas suas emoções, manipulado pelo teu sono, manipulado pelos teus sentimentos, a tomar decisões que não pertencem a você. Cuidado, porque nesse dia é o dia das desistências. Esse dia é os dias dos decretos de desistência, onde você joga tudo para o ar. Também conhecido como Lilith, né? As corujinhas. A gente vai ver aí Lilith vendo com a questão da coruja. E a moda da coruja hoje está muito em alta, né? Então, Lilith era também associada a um demônio feminino da noite, que originou na antiga Mesopotâmia. Era associada ao vento e pensava-se por isso que ela era portadora dos maus estares. Olha o que a Bíblia diz: as pestes que se propagam nas trevas. Então, ela vem com essas questões das doenças, da morte. Então, aí é uma questão da circuncisão, né, que a gente coloca o 8º dia. Era como fazer aliança com os filhos para que esses maus, essa morte súbita não aconteça. Por algumas vezes, ela se utilizava das águas como uma espécie de portal para o seu mundo. Também, nas escrituras hebraicas, ou Talmud e Midrash, era referido como uma espécie de demônios. A gente vê uma vez na Bíblia aparecendo o nome Lilith, considerado como fantasma. Deixa eu pegar aqui a referência hoje, parece que nós vai longe, né? Tá precisando terminar aqui. Está em Isaías
Isaías 34, 8. Isaías 34, verso 8. Que ele diz assim, versículo 7, veja que ele está falando de Edom, do território de Edom, versículo 6, ó, e a espada do Senhor estará cheia de sangue e engrossada de gordura, e do sangue de cordeiros e de bode, da gordura dos rins dos cardeiros, ó os rins aqui, porque o Senhor, lembra que rim significa, no grego, está ligado à emoção, e aqui também no hebraico, kiliar, né? Não sei se é assim que pronuncia, referindo ao órgão físico, referindo ao lugar de emoções e afeições. Então veja aqui, ele diz o seguinte, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão, e eles e os novilhos com os touros, e a sua terra se embrigará do sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Aí ele continua dizendo aqui, e aí ele diz assim, nem noite nem dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, e de geração em geração será assolada, e por todo sempre ninguém passará por ela, mas os pelicanos, os ouriços, a possuirão, os búfalos, o corvo habitarão nela, entende-se e abrir-se-á o cordel de destruição e o plumo de ruína, já não haverá as feras dos desertos, aqui, as feras do deserto se encontrarão, e as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugares de repouso. A palavra fantasma é Lilith. Veja que no hebraico mesmo é Lilith. Então aqui quando ele diz os fantasmas habitarão, todos esses bichos que ele falou aqui, querido, na terra de Edom, não tem nada a ver com físico não, é espiritual. Então aqueles que entram no deserto pelo orgulho e idolatria, eles passam a habitar junto com Lilith e todas as feras do deserto. Então preste atenção, todo orgulhoso, todo feiticeiro, todo rebelde tem parte com Lilith. Olha, falei tá ali, Lilith, né? Lilith. Todo orgulhoso, todo aquele que está na frequência de rebelião ou feitiçaria tem parte com Lilith. Então nós precisamos aí estar bem antenado, né? Lilith, já vai ter figurinha já. Vamos lá. Quando nós olhamos para esse contexto, então, precisamos de um antídoto para vencer essa frequência de Lilith, meu irmão. Essa frequência. Amém, Uda? Realmente, tem uma tradução como a Bíblia Mensagem, né? Ele diz isso. Lilith aqui. É interessante isso. Vamos lá. Essa questão, qual é o segundo espírito? É o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria, Isaías 11, ele é o antídoto contra as frequências da loucura. Olha que lindo isso, meu irmão. Quem é sábio não entra na loucura. Quem é sábio não é dominado pelos sentimentos. Quem é sábio não é distorcido, porque a sabedoria é a palavra hebraica que significa habilidade na guerra, sabedoria na administração, perspicácia, sabedoria e prudência em assuntos religiosos. Então, irmãos, quem é sábio sabe lidar com a guerra. Quem é sábio aguenta a pressão. O que faz a pessoa ficar louca? A pressão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não aguenta a pressão, você não tem poder. Você não tem governo. Só há poder quando você aguenta a pressão. Veja uma caldeira. A caldeira só vai ter poder quando ela aguenta a pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais poder. Tem uma palavra, não sei se é Watmani ou Tozer, que diz o poder da pressão. É top demais, meu irmão.
Ele fala exatamente isso. Quando você aguenta ser pressionado, quando você aguenta ser bombardeado, quando você aguenta ser criticado, quando você aguenta ser humilhado, você está pronto para ter poder. Entende aqui? Poder. Eu estou falando de poder agora. De frequência de poder. Então, o que acontece? A pessoa, Senhor, me dá poder. Eu quero poder, Senhor. Me dá poder. Aí começa uma briguinha ali, uma pressãozinha aqui. Ai, Senhor, eu quero desistir. Eu quero sair. Ai, Senhor, não aguento mais. Mata a minha vida. Tira a minha vida. Eu quero morrer. Né? Então, é aquele negócio. Por quê? Porque não aguenta pressão, meu irmão. É ótimo ali, né? Não aguenta pressão. Aguente pressão que você terá poder. O que faz a pessoa ficar na loucura? O que faz a pessoa desesperar da própria vida? Pressão. Lembra de Jezé, para os íntimos, né? Para os outros, Jezabel. Lembra de Jezabel aqui? Que ela começou a fazer pressão sobre Elias. Começou a fazer pressão, falou, vou te matar, meu irmão. A tua cabeça vai rolar. O que Elias fez? Saiu correndo. Ai, Senhor, me prefiro a morte. Ai, Senhor, porque eu não aguento mais essa vida. Ó, vida sofrida de perseguição. Poder, meu irmão. Você quer poder? Seja sábio. Então, sabedoria está ligado à potência de guerra, à habilidade de guerra. O espírito de sabedoria vai fazer você alinhar os teus pensamentos. O espírito de sabedoria vai fazer você alinhar as tuas emoções no momento de pressão, no momento de ser esmagado, no momento de ser totalmente puído, para tirar o azeite. Veja que o azeite é colocado na prensa de pedra, meu irmão. É a rocha te prendendo e te moendo para que saia o melhor de você. Então, todas as vezes que começar uma pressãozinha, é Deus querendo te dar poder, meu irmão. Vai ler. Joga lá, Edley. O poder da pressão. Então, começa aí colocando essa palavra. Hoje é o dia que muitas vezes muito é pressionado. Hoje é o dia que os teus sentimentos estão sendo pressionados. Hoje é o dia que as tuas emoções estão sendo pressionadas. Hoje é o dia que Lid está fazendo pressão. Fazer pressão para quê? Porque ele quer trazer loucura sobre a tua vida. Porém, em nome de Jesus, hoje eu declaro e decreto sobre a tua vida que o espírito de sabedoria entra na tua vida, te alinhando a tua vida, alinhando a tua alma, alinhando os teus sentimentos, alinhando o teu espírito, alinhando o teu corpo para aguentar a pressão, para aguentar as investidas de Satanás. Lilith não encontrará em ti deformação, Lilith não encontrará em ti dubiedade, Lilith não encontrará em ti fraqueza, porque a sabedoria vem sobre ti, e a sabedoria, ela vem com 3 presentes, e a sabedoria habita com os humildes, e a sabedoria habita com os simples. Então você quer sabedoria, entra na simplicidade. Você quer sabedoria, entra na humildade. Você quer sabedoria, entra no serviço. Lilith, ela faz com que a pessoa não sirva. Lilith faz com que a pessoa seja deformada, desafeiçoada. Porém, hoje você recebe sabedoria. E a sabedoria tem uma mesa. Vá para a mesa da sabedoria. Se deleita, tira a tolice, tira a ignorância, fortifica a tua estrutura, porque pressão virá. Mas nesse momento da pressão, você não vai ser destruído, você vai ser empoderado no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos renunciar? Com os teus olhos abertos. Diz assim comigo: renuncio agora. Todos os decretos que Lilith emitiu. Não, Lilith não me enfraquecerá, nem me contaminará com as suas contaminações e mutações. Proclamo que a minha semente está guardada, protegida contra toda alteração e distorção. Decreto que a minha casa será lugar de gerar e nunca será estéril. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa será um jardim regado. A minha alma será um lugar de descanso e estará no descanso do Senhor.
aonde o Eterno multiplicará suas sementes nessa geração. Desligo todo fio ou qualquer ligação que esteja conectada na minha coluna, quebrando todos os comandos da lua e das serpentes Kundalini. Proclamo agora que não estarei debaixo da atmosfera do medo e da escuridão. Coloca a mão na tua coluna e fala assim: eu arranco todas as frequências das serpentes, arranco os ratos e escorpiões, arranco as aranhas e todos os ovos sejam queimados agora da minha coluna e do meu cóccix. Que os meus rins peguem fogo agora, sendo purificado. Renuncio e rejeito. E me desligo agora de toda aliança com as trevas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, renuncio toda influência. Decidi minha vida, família, finança e chamado. Ministério e que tudo que se relaciona comigo. Renuncio todo tipo de influência. De Eras, Hidras, Lilith, Ísis, Selene, Babilônia, Olho de Ra, Senhora do Ano Novo e todas as rainhas dos céus, sobre a minha vida e sobre a minha genética. Renuncio todo medo, pânico, pavor, insônia, pesadelo, depressão, bipolaridade, melancolia e todo tipo de perturbação noturna. Desligo os meus ouvidos e olhos espirituais da dimensão de Lilith, Lilins, Súcumbos, Ícumbos e proclamo que esses demônios não contaminarão o meu DNA e o meu RNA espiritual e nem físico. Coloque a mão na tua cabeça aí. Eu vou orar agora. Pai, toda deformação genética, eu declaro cura agora. Todo problema neurológico, todo problema físico, toda deformação física ou neurológica, agora, cérebro, coluna, DNA, RNA, se reconcilie com Cristo agora. Receba a cura. Todo problema físico, toda enfermidade, todo câncer, toda atmosfera de morte pela enfermidade, todo problema nos órgãos, todo problema nos sistemas, todo problema no físico, agora, sai em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Fala assim: me desligo agora da maternidade de Lilith e declaro que eu tenho um pai que é o Eterno e fui formado nele em amor. Por isso, cancelo todos os comandos de rejeição, em nome de Jesus. Me desligo de todo o comando do segundo portal, por toda falsa adoração ligada a Tamuz e a Jezabel. Peço perdão por abrigar pensamentos contra Deus, revolta e desespero contra Deus, acusação contra Deus, incredulidade na palavra revelada, murmuração, revolta, rebeldia, insubmissão, independência de Deus. Toma agora da tua presença o espírito de sabedoria, me assento na mesa da sabedoria e é tirado de mim a loucura, a tolice, a estupidez, a ignorância. É tirado agora em nome de Jesus. Eu me assento com a sabedoria e peço que ela me ensine a estruturar todas as minhas emoções. Espírito de sabedoria, eu entro dentro de ti e em ti me deleito, me refrigério e me organizo. Em nome de Jesus, que os meus ossos físicos e espirituais sejam fortificados, que as minhas estruturas sejam consolidadas
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Eterno abençoe mais esse dia. Eu declaro dia de sabedoria, dia de conquista, avance, portas abertas. Aqueles que precisam de cura, recebam cura. Aqueles que precisam de portas abertas no emprego, receba. Aqueles que precisam de aumento, recebam aumentos financeiros, aumentos de saúde, aumentos emocionais. Que a tua casa receba a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe. Fique com Deus.